Para mim é uma alegria estar aqui com meu amigo, pastor Pedro, irmão Jais, irmão André, irmão Luiz Augusto, irmão Johnny, irmão Gabriel, e usar esse espaço aqui no canal, no YouTube, enfim, para transmitir uma mensagem de edificação para a sua vida. E nós vamos estar tratando aqui sobre a questão do aproveitamento do tempo. E qual é o texto bíblico aí, pessoal? Se vocês quiserem cumprimentar o pessoal que está nos assistindo aí, fica à vontade, vamos lá. Estamos todos aqui em comunhão para servir de instrumento de bênção para a vida das pessoas que estão assistindo esse nosso bate-papo aqui bem descontraído. Bom, Luiz Augusto, fica à vontade aí, pessoal. Amém. Glória a Deus. Primeiro, todos capazes do Senhor, todos os irmãos estão aqui na mesa. Uma bênção de Deus. E o texto de base para a nossa conversa hoje aqui será a Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 5. Leiamos o versículo 1 e o versículo de número 16. E nos diz assim: Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. E o versículo 16 que nos diz: Remindo o tempo, porque os dias são maus. Qual a visão do irmão André sobre esse texto nesse dia? É bem interessante mesmo. Na correria do dia a dia, os nossos compromissos, a gente acaba muitas vezes não organizando bem o tempo. Na minha versão diz assim, ó, aproveitando bem cada oportunidade. E a gente vive uma época onde as pessoas andam muito ansiosas. E ansiedade é excesso de futuro. Então eu estou aqui com vocês, mas estou pensando em outra coisa lá na frente. Eu não estou aproveitando essa oportunidade que a gente está tendo. E a oportunidade passou, se a gente não aproveitar, ela vai embora, né? Então a gente precisa estar atento mesmo a respeito desse tema, desse assunto. Esse é um assunto importante, Mandé, porque o tempo ele é algo que nós não temos controle. Porque o tempo ele não para. O tempo ele sempre está correndo, sempre ele está passando. Então, realmente, Luiz Augusto, essa ideia de que eu não tenho tempo, basicamente, quase seja uma afirmativa verdadeira, porque se a gente esperar ter o tempo, como você está falando aí... O nosso tempo, na verdade, ele tem que ser bem administrado. Como o irmão André falou, são oportunidades, e oportunidades que passam a todo tempo. Então, nós, como cristãos, nós temos que saber como lidar com o tempo. Porque devido à nossa vida, todos nós aqui temos uma vida cotidiana que é corrida, mas nós temos que não ter um tempo, nós temos que separar um tempo. Às vezes, decidir na nossa vida o que é a prioridade. E eu, como cristão, acredito que uma das premissas da nossa prioridade é o nosso relacionamento com Deus. Então, se a gente esperar ter um tempo para ter um relacionamento com Deus, a vida, o nosso cotidiano, a nossa vida profissional, acadêmica, ela vai consumir todo o nosso tempo e nós não vamos ter esse tempo se a gente esperar ter esse tempo. Então, nós temos que separar um tempo. Nem que seja ali meia hora, 1 hora, 15 minutos, mas nós temos que ter um tempo com Deus para usufruir de todas essas bênçãos que Deus tem para nós. O irmão Johnny também, queria perguntar para ele, como que o cristão pode conciliar melhor o seu tempo durante o seu dia a dia? Porque nós sabemos que é uma vida muito corrida do cristão, que principalmente o jovem que estuda, que trabalha. Então, assim, qual que é o período, como que o Johnny faz para que conciliar essa vida dele com Deus no seu dia a dia? Experiência aí. Meus queridos, a paz do Senhor, a todos que acompanham, meus companheiros aqui nessa mesa aqui também. A gestão do tempo, ela não é apenas na vida cristã, mas em todo o nosso cotidiano. Nós precisamos nos organizar, porque o tempo é um fator muito ilusório. Se a gente parar para analisar no meio da correria cotidiana, às vezes o dia passa e a gente não conseguiu aproveitar esse dia, ou aproveitar esse tempo. Então é algo muito ilusório. Agora o cristão, ele precisa separar o seu período dentro do seu dia para poder tá assim trazendo e dando um tempo para a sua vida espiritual, que é aquilo que tem uma suma importância. Acredito que o pastor Pedro também tem algo a nos colocar acerca desse fator, acerca do aproveitamento do tempo na vida de um cristão em meio a um cotidiano tão corrido do qual nós vivemos. Amém. Quero saudar todos com a paz do Senhor também. É um privilégio nós estarmos aqui reunidos, falando de um tema tão importante que é tempo. Tempo, para mim, é vida, né?
Quando você desperdiça o tempo, você está desperdiçando vida. E nós vivemos hoje em dia um tempo corrido, onde tantos fatores nos roubam o tempo e nós perdemos, às vezes, muito tempo fazendo coisas que não edificam, que não nos ajudam, que não contribuem nada. E nós temos muito pouco tempo, às vezes, para fazer uma reunião como esta, e às vezes perdemos o nosso tempo com outras coisas, tipo celular, tempo de internet, tempo fazendo qualquer outro tipo de coisa. E nós temos algumas prioridades hoje, né? Hoje, a gente deixa o tempo de servir ao Senhor por outras prioridades, né? Então, como eu tinha dito antes, o tempo é a vida da gente. Se não perder ele, infelizmente não temos muito o que fazer, né, André? Tu pode falar aí. E hoje em dia também tem uma palavra que há pouco tempo a gente nem conhecia, que é procrastinação. Procrastinação, essa palavra. Parece uma palavra de comer, alguma coisa como isso, não? A gente acaba deixando o que a gente precisa fazer para depois, e vai deixando, e quando vê a gente não fez, fica ansioso, fica preocupado, não consegue cumprir as metas, as programações, e isso é um problema que até os estudiosos dizem que procrastinação não é preguiça, não é que a pessoa é preguiçosa, a pessoa tem um problema, ela precisa ser tratada, e isso é uma das características que entram nas doenças psicossomáticas. Que cada vez cresce mais. Resolver lidar com seus problemas e vão empurrando. Quando ele trabalha, na verdade, atrelado a tempo. É que eu tenho que trabalhar, é que eu tenho que fazer isso. Ninguém aqui é contra o uso desse tempo. Mas a gente não pode fazer isso o tempo todo. Porque senão outras coisas você não vai conseguir ocupar com o seu tempo. Então Jesus é o exemplo claro de um indivíduo que soube aproveitar o seu tempo. É até interessante que quando a gente lê aquela história lá do capítulo 4 do Evangelho de João, que diz que aquela mulher samaritana tem um encontro com Jesus, ou Jesus encontra para transformar a vida daquela mulher à beira do tanque de Jacó, do poço de Jacó. O interessante é que provavelmente Jesus estava ali na companhia dos seus 12 discípulos. Não é isso que a Bíblia diz ali pra gente? Agora, eles não tinham levado comida, alimento, estavam na região deserta, e a Bíblia diz ali, irmão Jaiso, irmãos que aqui estão, que eles queriam comprar alimento. E Jesus, então, orientou que eles fossem até a cidade para comprar pão. Agora, gastaria 12 homens para ir até uma cidade para comprar pão? Se Jesus fosse com eles, quem ia aproveitar o tempo que aquela mulher todas as vezes ocupava buscar a água ali e não tinha alguém para orientá-la para um processo de vida transformado? Então, como Jesus aproveita bem o seu tempo, a Bíblia diz que ele fica ali, porque ele sabia que provavelmente, como ele tinha sede e estava à beira de um tanque, e também a sede espiritual de saciar o desejo das almas com a mensagem da redenção, ele também sabia que alguém viria ali buscar água. Então ele usou o seu tempo para também gerar qualidade de vida no tempo daquela mulher. Eu acho uma coisa interessante a gente observar isso aqui. Sim, sim. Eu penso também que a palavra-chave para a gente vencer essas dificuldades com o tempo e organizar e aproveitar melhor o nosso tempo é ter disciplina. Disciplina é eu fazer não o que eu quero, mas o que eu sei que eu preciso fazer. E aí na vida de Jesus a gente vai ver ele sempre sendo muito disciplinado. Quando ele chega para se batizar por João Batista, e João Batista não quer, ele fala, não, é necessário, eu tenho que fazer. Quando lá no Monte das Oliveiras, Jesus orando, Pai, se for possível, passa de mim esse cálice, mas se não, que se cumpra a tua vontade, que há uma necessidade, então eu vou fazer. Há uma necessidade de eu ter uma vida devocional, então eu vou fazer. Eu quero estar no celular, eu quero estar olhando as minhas redes sociais, eu quero estar confortável, mas eu vou ter o meu devocional porque há uma necessidade. Ainda falando de tempo, mas mudando um pouco a perspectiva, vocês já perceberam que quando alguma coisa é boa, o tempo ele passa rápido? Verdade. E quando uma coisa é ruim, parece que demora um tempão para passar? Então, às vezes a gente vai ver dentro do mesmo culto pessoas que estão lá e falam, como esse culto passou rápido.
Mas tem outras pessoas que não estão no mesmo propósito e fala que culto que demora para acabar, estando no mesmo ambiente. Então quer dizer que isso demonstra para nós como cada um utiliza do seu tempo da melhor forma. Se você for numa aula lá que às vezes que você não gosta muito daquele assunto, você vai ver que aquela aula vai demorar para passar. Mas quando você vai numa aula que você se relaciona bem com aquele assunto, a aula passa muito rápido. Então quer dizer que o tempo também vai da parte da pessoa. O que a pessoa faz, como a pessoa gera esse tempo na sua mente. Porque se é bom para mim, o tempo vai passar rápido. Os tempos que você tem em família passa rápido. O tempo que você tem com a sua esposa, pode ver, vamos usar um exemplo muito claro. As férias. As férias, elas são 20, 30 dias. Como que esses 20, 30 dias passam tão rápido? E às vezes a gente passa o ano todo trabalhando e esses dias de férias de 30, 20 dias parece que passaram em uma semana. Então quer dizer que essa questão de tempo ela é muito complexa, mas é vital para o cristão, né, irmão Cid? Isso mesmo. E o escritor ao Eclesiastes, irmão Johnny, diz que há tempo para todo propósito debaixo do céu. Então não tem como eu mudar isso. E essa perspectiva da qual o irmão Augusto levantou aqui para nós é muito interessante, porque nós iniciamos falando de um tempo acelerado, da qual a gente precisa fazer uma gestão dele. Mas e acerca do tempo de espera? Porque tem gente que diz, poxa, mas eu já estou 10 anos esperando. Já é outro tempo em uma outra situação. E a Bíblia diz que nós temos que esperar com paciência no Senhor. Então já é uma gestão de tempo diferente. Eu estou há tanto tempo esperando e ainda não aconteceu. Eu estou há tanto tempo aguardando e ainda não se realizou, irmão André. Essa é uma outra situação, um outro fator acerca do tempo que a gente precisa entender esse processo também. É uma história interessante isso aí, irmão André, antes de você falar, com relação aos personagens bíblicos, né? O tempo da fala de Deus, o tempo do cumprimento da promessa, o tempo da espera. E aí, pelo tempo, na nossa ótica humana, ou nesse personagem, e com a nossa vida também, demorou, eles tomaram atitudes para tentar fazer com que aquele tempo da realidade da promessa se tornasse visível em suas vidas. E na maioria isso não deu certo, Moda. Não deu mesmo. É que eu tenho a sensação que sempre quando demora na nossa concepção, é porque é um processo em andamento. Não adianta a gente querer antecipar o processo, querer pular etapas. Quando a gente pula etapas, a gente sai fora da vontade de Deus, do propósito de Deus. E aí pode até acontecer aquilo que a gente queria, ou que está no propósito dele, mas se for fora do tempo dele, aí as consequências eu fico tentando pensar assim, irmão Jais, como foi para Davi? Tu imagina, a Bíblia diz que que o rei Saul, que havia sido escolhido pelo povo, e também por uma revelação de Deus, tinha um propósito de Deus na escolha dele, o Saul da tribo de Benjamim, e o Samuel faz todo o processo que Deus havia falado que ele fizesse com relação ao rei Saul, que a nação queria Israel, e era o propósito de Deus, até vinha Cristo, o rei dos reis e senhor dos senhores. A Bíblia diz que quando ele sofre aquele processo de desobediência atrás de desobediência, desagrado atrás de desagrado de Deus, Deus tinha que escolher um novo rei, escolhe Davi. Davi não faz parte daquela primeira celebração no ambiente familiar, mas depois Samuel, orientado por Deus, que nem tudo que a gente vê no tempo é o melhor, que o melhor ainda tinha que vir, que era o Davi, que deveria ser introduzido naquele tempo familiar. O Jessé manda chamá-lo, e na presença de todos a Bíblia diz que ele é ungido, é declarado sobre ele, irmão Jais, uma palavra que ele seria um futuro rei, e a Bíblia diz que ele teve que esperar. Eu penso que não é fácil, porque quando a gente espera, irmão Jais, eu gostaria que tu falasse alguma coisa com relação a isso. Quando a gente espera uma resposta que vai vir daqui a um tempo para se cumprir na nossa vida, é uma coisa. Mas quando Deus já de pronto emprego diz, irmão, já isso, é isso, antecede, revela. E como é difícil lidar com a questão da ânsia de ter aquilo e aquilo não acontecer. Como tu lida, irmão Jais? Como tu tem lidado com essas questões das promessas de Deus na sua vida com relação ao tempo da espera? Esse tempo da promessa, da espera na vida da gente é bem difícil, né? Porque queira ou não queira, nós somos humanos, né? E a gente fica ansioso, né? Para que aquilo que Deus tem na nossa vida se cumpra de uma vez, né? Porque é algo que está dentro de nós, né? Algo que o nosso coração deseja, né? A promessa de Deus para nossas vidas, né? Então, que
o que a gente faz é estar orando constantemente e pedindo para Deus acalmar o coraçãozinho da gente, né? Que a gente fica, né, ansioso, né? E isso aí, né? E esperar a hora certa, né? Que a hora certa, o tempo certo é Deus que sabe, né? E a gente fica na dispensação de Deus, né? Esperando o tempo certo. Até porque a Bíblia divide isso, né, pastor Pedro? O Cronos e o Kairos de Deus, né? O tempo de Deus e o tempo do homem. Tem que saber, porque tem muita gente embarcando em coisa errada aí no tempo do homem. Se frustra, e aí volta e diz assim, mas Deus falou, Deus prometeu, eu pensei que era o tempo, e às vezes a Bíblia disse que enganoso é o coração do homem. Então tem que saber lidar muito bem com isso, né, pastor Pedro? Já se falou da ansiedade, né? A ansiedade é viver um tempo que não existiu ainda. Quer viver aquele tempo que é lá na frente, esquece do tempo que tu está vivendo. Nós temos esse segundo aqui, nós temos esse segundo de tempo. De fato, Essa é a nossa realidade. essa é a nosso tempo. Entender que algumas situações da vida, o tempo para fazer é hoje. A oportunidade é hoje, é que nem É diz o única. texto. Aproveitando bem cada oportunidade. Por quê? Às vezes a gente projeta coisas para daqui 5 anos, mas se nós começássemos hoje, daqui 5 anos já estava tudo resolvido. Você que é jovem, você que está pensando em fazer uma faculdade, Estudar. não pense daqui 5 anos você começar. Se você agora. começar hoje, daqui 5 anos você já estará formado. Então, o tempo é o... Eu sempre digo quando eu ministro pelas igrejas, que a cada dia que passa, nós temos menos tempo. Menos tempo. Então, cada segundo que passa, o verdade. nosso tempo na Terra ele vai diminuindo. Então, nós temos que aproveitar esse tempo. Uma coisa interessante que o Luiz Augusto falou aqui, pessoal, é que a Bíblia é bem clara. Eu vou usar um exemplo que não tem comparativos, mas só para a gente ter uma noção de ideia. A Bíblia diz em Hebreus que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Então vamos lá. Vamos pegar isso e vamos trazer para tempo, irmão Jais, irmão Johnny. Até gostaria que tu comentasse alguma coisa com relação a isso. Quer dizer que tem coisas que não interessa se o passado, o presente e o futuro. Ela vai ser sempre a mesma coisa. Então não vai mudar. Então, eu esperar o tempo para tomar uma atitude, isso quer dizer que não vai acontecer, porque o dia vai continuar sendo dia, a noite vai continuar sendo noite, o sol vai continuar sendo sol, as estrelas vão estar no mesmo lugar. Então tem coisa que na nossa esfera de mundo, de realidade, elas não vão mudar. Ela foi no passado, é no presente e será no futuro. E eu vejo muitas pessoas esperando que isso mude para tomar uma atitude com o tempo. E às vezes acaba perdendo o tempo, porque essas coisas, literalmente, elas não vão mudar. Elas estarão sempre ali no mesmo lugar. Inclusive tem um tempo que está na mão de Deus, né? Propósito a ser cumprido. A gente vê até pela vida de Jó, que ele teve aquele tempo, aquele período, que ele foi provado de uma grande forma, até Deus liberar a vitória sobre sua vida. Mas tem um tempo que está nas nossas mãos. Tem um tempo que está nas nossas mãos. A gente vê aqui até o nosso companheiro aqui, que ele é formado em Direito, mas teve um tempo de preparo. Ele teve que estudar por um período para depois ele poder estar efetuando a sua função. Então, a gente precisa fazer uma melhor gestão, porque nós podemos atrasar o propósito de Deus na nossa vida se não soubermos fazer essa gestão do tempo. Algo que era para Deus cumprir na nossa vida daqui 1 ano, 2 anos, a gente pode atrasar para 10, para 15. Vocês concordam com esse ponto de pensamento? Sim, sim. Nós podemos atrasar muito algo que era para Deus fazer logo na nossa vida, irmão André. Nós podemos atrasar porque não estamos usando esse tempo para cumprir o propósito. Ele falou aqui da questão da profissão, da área de atuação do irmão André que está conosco aqui. Eu acho que deve ser bem interessante, irmão André, quando as pessoas te chamam para entender a realidade do problema delas e elas mal te deram um documento, te outorgaram a entrar com aquele processo, elas já estão perguntando para você quando é que a sentença, a causa vai ser ganha. Porque as pessoas não querem esperar. As pessoas querem tudo para ontem. Só que elas não procuraram o direito antes. Então, com Deus é assim. Quando a gente se habitua, eu acho que e a gente se adapta à nossa realidade, entendemos que temos que ter esse tempo de qualidade com Deus, eu acho que logo Deus, né, vai começar a revelar algumas coisas em nossa vida. É interessante isso aí. É isso mesmo. E ainda a respeito do que o irmão Johnny falou, o versículo 17 diz assim, ó, não sejais insensatos, mas entendei qual é a vontade do Senhor. Então, para nós, aproveitarmos bem o tempo, sendo guiados pelo Espírito Santo. É o orientador de Deus, né? Se a gente deixar ele nos orientar,
nos guiar, a gente vai aproveitar bem o tempo. E aí a gente não vai perder tempo. A gente não vai adiar o propósito Porque dele. muitas das vezes tem várias, você que está assistindo, nós aqui temos uma chamada missionária, mas achamos que vai chegar um determinado dia que Deus vai me pegar daqui de Vai vir Joinville um anjo, vai abrir. e vai me jogar lá na Angola. Vai vir um Não anjo. vai ser assim. Eu tenho que usar o tempo entre a conclusão da promessa, esse tempo, esse caminho da promessa até a conclusão desse meu chamado, eu tenho que usar esse tempo para me preparar para essa chamada. Então, assim, o reino de Deus, ele sempre está em movimento. Então, o que é isso? Movimento é tempo. Eu tenho que me movimentar durante um determinado tempo para que as coisas de Deus aconteçam na minha vida. Até porque a gente vê, só um pouquinho, Monsidinho, que um atleta, ele se prepara mais tempo do que quando ele está atuando. Então, a gente que tem um ministério, o tempo de preparo precisa ser algo excelente. Um atleta, um lutador, ele se prepara por meses para poder ficar, às vezes, 40 minutos no ringue. Não é isso mesmo, irmão Sidney? Isso mesmo. É interessante assim, ó. Aqui, a boa parte de vocês aqui estão tudo ligado à atuação ministerial, ao ministério, à vocação, às atividades de igreja, de ordem litúrgica. E uma das maiores perguntas que jovens e adolescentes, pessoas fazem para mim, irmão Jais, irmãos que estão aqui, é assim, mas como você tem facilidade para falar? Você falou ali 40 minutos em uma exposição bíblica, uma mensagem, poxa, poderia ter falado mais 1 hora, 2 horas. E eles pensam, às vezes, que isso é simples assim. Que, na verdade, não há um bastidor, uma cortina, onde eu me preparo para servi-los ali com a pregação, como vocês também fazem, tantos outros no Brasil, no mundo faz, e sempre foi assim, desde que Deus chamou o homem para anunciar a sua mensagem de redenção. E que não há um processo de preparo para o indivíduo. Parece que é uma coisa, como diz o Luiz Augusto, simultânea, que você vai apertar um play e daqui a pouco, pastor Pedro, você se vê em tal país, com tal cultura, fazendo tal propósito, e isso não é a realidade. É um preparo, tudo aqui tem um preparo de vida, um preparo das atividades. E eu sempre falo para as pessoas, você precisa se preparar. O nível de leitura, de vida devocional, vai representar o impacto que você terá na vida dos outros. Porque quanto mais se anda com Jesus, mais se assemelha a Jesus. Quanto mais se anda com pessoas qualificadas, você aproveita o seu tempo, mais qualificado fica o seu tempo e você está qualificado para fazer com que as pessoas aproveitem o tempo de outras pessoas. Então não foi fácil para mim, tá? Ouça o que eu estou dizendo para você. Eu também tremo quando eu estou pregando a palavra de Deus. Eu também sinto nervoso. Eu também sinto uma certa preocupação, isso é natural do ser humano. Eu costumo dizer que o dia que eu falo, é um pensamento meu, que o dia que eu assumi a tribuna para pregar e eu não senti um certo temor, É verdade. um certo respeito, irmão Jais, Uma coisa com as errada. pessoas que estão ali, com as famílias, eu já estou reprovado para o ministério. Porque eu tenho que servir com excelência, porque não é eu, mas sim é Cristo que vive em nós. Então, Um tempo para os irmãos, né? No caso, o tempo chamaria, não sei se posso chamar assim, um tempo de socorro. Como é que está o nosso tempo de socorro? Né? Pessoal, né? Pessoal, nós estamos tirando um tempo para atender uma chamada, aquilo que o Augusto falou, para ir orar. Como é que funciona esse tempo de socorro, de socorrer as pessoas? Às vezes as pessoas que já me ligaram, mães já me ligaram, irmão Jairson, soube que tu no passado tu teve um problema com droga, tal, como é que foi, como é que não foi, não sei o quê, e eu tá trabalhando, puxando o fio, e eu parar tudo que eu tô fazendo e atender aquela mãe, e falar para ela assim, não, foi assim, é Jesus, é só com ele, e não sei o quê, e tu pode vir até aqui em casa? É um tempo, posso, é um investimento. eu falo para elas, posso. Tu pode levar meu filho lá para conhecer o lugar, né, o centro de recuperação? Posso. Isso tudo é um tempo. Tempo de investimento. Né? Primeiro vem um tempo com Deus, tu se enche, né? E depois para te poder fazer esse tempo de socorro, né? Esse tempo de socorro é muito interessante, né? Tive uma experiência muito forte com essa questão de dar tempo a alguém. Certa feita, um homem entrou dentro da minha oficina, né? E começou a falar. E o Espírito Santo disse para mim assim, fica quieto, deixa ele falar. Esse homem, ele falou, ele riu, ele chorou,
tudo ao mesmo tempo. Ele começou a falar, ele foi soltando todas as angústias dele. E eu fiquei escutando esse moço. Eu dei um tempo para ele. O Espírito Santo disse para mim assim, dá um tempo para escutar esse homem. E eu escutei, ele soltou todas as angústias, as amarguras dele. E aí, depois que ele parou de falar tudo, ele olhou para mim, sorriu. Aí eu orei por ele. E até hoje ele diz, o senhor tirou um tempo para me ouvir. Como é importante. Até porque, pastor, no decorrer do tempo de uma vida cristã, aquilo que o Jairson colocou muito bem aqui, nós trazemos marcas, né, Jairson? Nós trazemos experiências. E alguém precisa ouvir essas experiências que o tempo nos trouxe. Ouvir esses conselhos que o tempo nos deu, porque o tempo nos deixa marca. A gente acompanha e vê coisas da qual podemos passar para alguém, para essas pessoas terem a mesma sensibilidade e saírem de certas situações. Não é isso, irmão Augusto? Isso é bem interessante, a questão de a gente ouvir pessoas, né? Ouvir pessoas. Porque nós estamos vendo pessoas no nosso cotidiano que estão vivendo num labirinto pessoal. Elas não conseguem sair, elas não conseguem falar, elas não conseguem... Então, quando elas vêm falar algumas coisas para nós, eu vejo muito, né? Eu trabalho numa empresa, quando alguém vem conversar e a pessoa também está com sua rotina corrida, ele fala, não, depois. E às vezes a pessoa queria se abrir, queria expor esses problemas e essas angústias. Então nós temos que realmente, nós cristãos, ouvir as pessoas, ser como se fosse um psicólogo espiritual, alguém que converse com elas, que lide com essas questões emocionais que as pessoas trazem. Agora eu queria levar essa conversa para outro ponto e perguntar para nós que temos já alguns anos de fé, queria conversar com o irmão Sidney, qual a opinião dele sobre o nosso tempo de culto. E muitas das vezes quem dirige um culto sabe como que é para deixar esse tempo correto para ter uma boa palavra, para ter bons louvores. Que às vezes a gente faz tanta coisa durante o nosso culto, quando a gente vai olhar o relógio, já são 15 para as 9, já são 8h40, então nós vamos ter pouco tempo para a palavra. Como que nós podemos hoje se preparar para que o nosso culto seja um tempo bem utilizado para um culto a Deus? Olha, Luiz Augusto, o Brasil é um país de proporções continentais, isso é uma realidade, né? Faz divisa com vários países aqui da América do Sul. E o Brasil, assim, de cada região do Brasil, eu que prego, viajo de vez em quando aí, para cada realidade do povo brasileiro, existe um certo horário com relação a culto. Lembrando sempre que a gente vai encontrar a palavra culto na Bíblia, a gente vai encontrar a palavra adoração, só que a gente não encontra a questão do horário. Um horário que deve prescrever, como horário para tomar remédio, horário para acordar, horário para trabalhar, horário para fazer uma manutenção em coisas da vida, enfim. Não existe um horário programado que a Bíblia manda a gente fazer. Isso já é uma realidade. Então eu penso que o horário do culto ele deve ser um horário que a gente chama de horário limpo. Um horário em que as coisas obedeçam uma ordem, mas que não fique presa a uma ideia de pragmatismo. Eu acho que o grande problema com relação ao horário do culto são aquelas interferências que ocorrem naquele movimento sagrado. Porque o que é o culto? O culto, eu penso que o horário do culto, o ambiente litúrgico, é um ambiente de liberdade, onde uma criança vai ter liberdade para adorar, um idoso vai ter liberdade, um jovem, um adolescente. Eu acho que o tempo do culto ele não pode ser um tempo fracionado, porque um dos maiores problemas que eu vejo, irmão Luiz, irmãos que estão aqui, é a divisão no ambiente do culto, do próprio horário. Você tem essa parcela no ambiente litúrgico, o outro tem essa outra fatia, o outro tem essa outra fatia, o outro parece que entra-se num ambiente, tipo assim, nós vamos esperar o nosso momento do culto, em que a gente tem que fazer uma apresentação, a hora da gente fazer uma atividade, agora é o nosso horário, se levantamos e vamos... Não, então eu acho que o culto ele deveria ser como isso aqui, começar a conversa franca, bate-papo, cada um expõe a sua ideia, cada um fala do seu conhecimento que tem e todos respeitam, e tudo tem um propósito. Eu acho que essa questão é bastante cultural, porque
por exemplo, do Sul, nós crivamos um horário. Isso é da questão cultural. Tem que acabar tal horário, cabo. Quando você vai centro do Brasil, outras regiões, o culto vão uns horários além. As pessoas assim, tá bom, tá legal, tá gostoso, estamos na presença de Deus, então não precisa ter pressa. Quem quiser ir, vai debaixo da bênção de Deus. As coisas fluem. Eu acho que a vida, as coisas boas da vida, como nós falamos na questão do tempo, ela tem que ser aproveitada. Até porque a gente não sabe do dia de amanhã. E Jesus foi bem categórico em dizer que para cada dia basta o seu mal. Então, se hoje é bom, amanhã pode ser um dia ruim. Então, vamos aproveitar no máximo esse momento assim. Eu penso... Isso é uma questão tão interessante que, às vezes, né, nós aqui do Sul, o nosso culto sempre tem um horário para acabar 9h30, por aí. Quando você vê que uma palavra está passando um pouco desse horário, as pessoas já começam a se levantar e ir embora como se o tempo, olha só como é o tempo interessante, como se o tempo delimitasse o agir de Deus. Deus só vai agir até 9h30. Não. Deus vai agir até o horário que as pessoas tiverem coração às vezes aberto. Nem se levantam, mas já não prestam mais atenção. Então, o pregador vai continuar falando mais 10 minutos. E às vezes é aqueles 10 minutos que Deus quer falar exclusivamente com aquela pessoa. Mas aí aquela pessoa está pensando, mas já deu o horário, o pregador não para de pregar e eu tenho que fazer tal coisa e tal. E aí eu perdi de ouvir a voz de Deus. É importante, você que está assistindo a gente, dê liberdade ao tempo de culto. Deixe Deus falar com você e após você receber a sua bênção, aí você faça suas demais atividades, né? Porque o tempo de culto é um tempo de que Deus vai falar conosco. E a maioria das vezes vão para casa para ficar nas redes sociais, assistir uma televisão, coisa que está perdendo tempo. Acho que está ganhando tempo, mas está jogando tempo fora, né? Tempo que podia estar na igreja cultuando ao Senhor e sentindo a presença dele ainda. Até porque é uma questão a se levantar, que nós estamos falando que nós vamos passar uma eternidade com Deus. Porque o pastor Pedro aqui bem falou, passar uma eternidade, irmão Jair, com Deus. Então, uma pessoa que tem dificuldade para ficar 2 horas e meia ou 3 horas em um ambiente em prestação de culto a Deus, como que essa pessoa vai viver uma eternidade com Deus? É meio contraditório isso aí. Isso é meio... Até uma vez Jesus estava com seus discípulos e as pessoas se reuniam muito com Jesus com a questão do tempo de benefício, o tempo da troca, né? Mas o que eu vou ganhar para ir lá te visitar? O que eu vou ganhar aí contigo? O tempo da barganha. Jesus está do outro lado do lago de Genezaré, o mar da Galileia ali, e a Bíblia diz que a multidão afluiu sabendo quando Jesus estava lá. Evangelho de João, capítulo 6. E a Bíblia é bem categórica em dizer que eles foram atrás de Jesus porque Jesus havia no dia anterior multiplicado pão para eles comer. Então eles não trabalharam para comer pão, para comprar o pão, mas ficaram ouvindo Jesus até certa hora e Jesus multiplicou o pão para eles comer. Então eles pensaram o seguinte: então, a gente não precisa trabalhar, a gente precisa só andar atrás de Jesus e Jesus multiplica o pão, a gente aprende e mata a fome. E aí eles foram lá, chegaram antes de Jesus naquela região e Jesus pregou uma palavra de ensino e diz que eles estavam andando atrás de Jesus, queriam ter tempo com Jesus, não porque o que Jesus representava, ou porque o que Jesus veio fazer na forma espiritual para a necessidade da alma, mas porque Jesus cuidava do estômago deles. E eles então ficaram tristes com aquela palavra, e a Bíblia diz que todos eles foram embora. E Jesus direcionou-se aos seus discípulos, né? E eu estava acompanhando, e disse assim: vocês também querem ir embora? Querem ir com eles? E as palavras de Pedro, inspirada por Deus, foi muito interessante. Dizendo: para onde iremos nós, Senhor? Se só tu tem a palavra interessante, de vida eterna. Muito interessante. Tem muita gente no ritualismo. É o rito. Vai pro rito. Ela sabe já o que vai acontecer. É ritual. Por isso que ela sai na hora do horário, porque é ritual. E Cristo quebrou o ritual. Na verdade, pensa que sabe o que vai acontecer, né? Quebrou o ritual. Não sabe, né? Não há mais ritual. Agora é adoração. Levando em consideração que eu tenho mais passado que futuro, né? Eu estou com 50 e tantos anos, então o meu passado é muito maior do que o futuro. Que se eu for longânimo, e aí eu vou perder o meu tempo e não adorar o Senhor. E não me chegar num culto e prestar atenção em qualquer coisa, menos em adoração àquele que é vivo, falando na questão cultica, né? Questão litúrgica de adoração ao Senhor. Tem gente que está ali só para cumprir tabela, por assim dizer, né? Ele não foi para cultuar, dar um tempo de adoração a Deus, que é importante, que alimenta a alma, alimenta o espírito.
que faz bem pra gente, que quem vai no domingo à noite cultua o Senhor, segunda-feira ele está animado. Mas aquele que foi pelo rito, segunda ele está murmurando do pregador, Sim, a gente do está cantor, né? protocolando o nosso tempo, né? A gente está dando. É interessante que atitudes iguais geram resultados iguais, mas atitudes diferentes vão gerar resultados diferentes. Então, às vezes a gente pode imaginar o seguinte: se eu aumentar um pouquinho mais o meu tempo de oração, se eu aumentar um pouquinho mais o meu tempo de jejum, qual será o que vai acontecer? Qual será o propósito dentro disso? Então, a gente não pode protocolar o nosso tempo. Nosso tempo não é protocolado, ele precisa ser algo a mais. Então, a gente tem que aumentar algumas coisas que edificam e diminuir algumas coisas que não nos trazem edificação. É isso, Mocinho? É interessante. E agora eu pensei aqui, quer ver? Olha só. Eu penso assim, vamos parar no tempo aqui com relação à salvação, né? Se hoje vinha salvação a essa casa, né? A Bíblia tem texto como esse, que diz que é para a gente não postergar, mas receber a salvação. Quando a questão do Zaqueu, que as autoridades contestaram Jesus, mas hoje veio salvação a essa casa, porque esse também é filho de Deus. Tempo de salvação. Isso, tempo da salvação. O ladrão da cruz, né? E naquele ato, talvez uma vida trágica de maldade, e naquele momento ele reconheceu Cristo como Salvador. Disse: hoje, aonde tu estiveres, lembra de mim, quando estiveres no seu paraíso, na sua morada, no seu reino. Glória a Deus, isso é Eu muito fico forte. pensando. Agora me veio à mente assim, o seguinte: já viu quando as pessoas têm dificuldade? Por exemplo, 30, 40, 50 anos de tragédia, e a pessoa ouviu o evangelho, e o assassino, o ex-drogado, a tragédia humana é redimido por Cristo e por sua obra redentora. E a sociedade tem dificuldade para aceitar a ideia de que aquele homem cometeu toda aquela maldade, foi punido, passou por um processo penitenciário, enfim, mas agora professou fé, está começando uma nova modalidade de vida. E aquele tempo de ignorância, a Bíblia diz lá em Isaías, que é lançado no mar do esquecimento. Mas vocês já perceberam que a sociedade tem dificuldade, as pessoas têm dificuldade? Porque as pessoas elas vão postular o seguinte: eu fui uma pessoa toda a vida, fiz bondade, e eu tenho direito a ser salvo. Mas esse aí, agora dizer que virou um pregador, um homem de Deus, dizer que agora é salvo, é um cristão. Já viu que eu gostaria que vocês comentassem alguma coisa, como é difícil as pessoas lidar com esse processo de tempo de transformação. É que eu acredito, né, na minha opinião, que as pessoas têm um senso de justiça que não é o mesmo que o de Deus. Porque muitas pessoas preferem ver o assassino morto a tiro, a facada, indo para o inferno, do que ver esse assassino salvo. E às vezes, muitas das vezes, o próprio cristão, que deveria ter a mentalidade de Cristo olhando esses casos, ele quer também que ele seja punido, que ele seja morto, que a sociedade pegue o bandido e mate ele no meio da rua, pedrada, paulada. Mas não, nós como cristãos, nós temos que entender que Jesus também amou a esses, e nós também temos que amar. Então, essa questão, esse senso crítico de justiça, às vezes, ele não está de acordo com a palavra de Deus. Me parece que às vezes algumas pessoas ainda não entenderam o processo da salvação, da graça, que até nós conversamos há pouco. Porque Jesus mesmo disse, né? Aquele que pouco foi perdoado, pouco amou. Mas quem muito foi perdoado, muito amou. E aí, se eu fui pouco perdoado porque eu pouco pequei, a outra pessoa que pecou mais, que fez mais maldades e tal, não tem que ser perdoado. É uma questão bem complexa da vida, mas nós temos que entender que aí está sobre esse tema que nós estamos falando, a oportunidade. E a Bíblia vem, cara, pela graça sois salvos, isso não vem de vós, tempo da salvação. E eu fico impressionado, porque a justiça humana, depois de puni-lo, o indivíduo perdoa ele, dá o direito dele de se ressocializar, de viver uma vida nova, e às vezes as pessoas têm dificuldade. Por exemplo, aquela palavra que as pessoas dizem que uma pessoa ruim é boa ela morta,
quando na verdade seria para a gente, para Deus, boa ela restaurada, morta para aquela vida pecaminosa e errada e viva para uma vida boa socialmente. E quantas pessoas, irmão Jason, que no passado foram verdadeiras tragédias, mas agora se tornaram instrumentos de Deus para a restauração de outras pessoas, assim mesmo como o nosso irmão Joyce aqui listou seu próprio testemunho de vida, né, irmão Joyce? Quantas pessoas tu conhece que viveram essa perspectiva de vida, hoje são instrumentos de Deus para restaurar outras vidas? É glorioso ver isso, irmão Joyce. Que as pessoas, eles pensam que não, eu não sei o que passa assim na mente deles, né? Acho que eles pensam que eles não têm pecado, né? Então Cristo não veio para eles, né? Cristo veio para todos, né? Todos nós, né? Então nós, assim como eu estava condenado, porque usava droga, jogatina, né? Enfim, bebia. Tem outros que também estão condenados, porque são viciados na pornografia, adultério, né? E Jesus Cristo, ele veio para nós todos, né? Senão nós não teria salvação, né? Eu já estava condenado, né? O que eu entendo assim, que nós estava condenado já, né? Aí Jesus Cristo veio e deu essa oportunidade para nós de nós ter a salvação, que agora nós temos que estar buscando também, né? Pela obediência a Cristo, né? Agora é interessante isso que tu falou, irmão Luiz Augusto, que eu vejo assim, ó. Essa história também de ladrão da cruz é forçação de barra, hein, gente? Eu vejo gente perguntando, não, mas tem um ladrão da cruz. Nem todo mundo. Ladrão da cruz só tem dois. Só tem dois. Só tem dois. Um, pelo que nos parece que não quis a graça de Deus, e o outro, pelo que parece, que a Bíblia fala, aceitou a graça e o tempo da salvação. Então, essa desculpa de cotovelo aí, para ficar empurrando, com relação ao tempo, postergando, como o irmão André falou, empurrando para frente, empurrando com a barriga, isso não é aconselhável. Hoje é o tempo da salvação de Deus na sua vida, de transformação. É hoje para você começar uma nova vida. É hoje para você largar a mão da pornografia, da imoralidade, de uma vida perversa, de uma vida que você às vezes não respeita a sua família, não honre as autoridades do país, não honre a liderança que Deus colocou sobre a sua vida. Hoje é o tempo para você tomar uma atitude e mudar de vida. É hoje. Não é amanhã, porque o amanhã não é a sua realidade. A sua realidade, para você que está nos assistindo, é agora. Na verdade, irmão Luiz? Eu queria falar sobre 2 pontos que eu acho bem importantes sobre esse assunto. Que um ponto é essas pessoas, que nem o irmão Sidney comentou, que é sobre essa influência do ladrão da cruz, que acha que vai deixar para mais tempo. Daqui semana que vem, daqui 1 ano, daqui 5 anos eu me converto. Mas como eu disse lá no início, nós não temos o controle do tempo. Nós não sabemos o que pode acontecer conosco amanhã. E aí, tem esse tipo de pessoa que pensa dessa maneira, que eu vou postergar a minha salvação, e tem as outras pessoas que não se conformam com as pessoas que no último instante receberam a salvação, que nem o ladrão da cruz. As pessoas ficam falando, mas eu tô 40 anos na igreja. Como que ele estava lá, deu um tiro, levou um tiro da polícia, alguém foi lá e orou por ele e ele foi salvo. Por que isso? Nós temos que parar com esse tipo de pensamento. O pensamento nosso tem que ser qual? É que nós hoje desfrutamos de um tempo, de uma experiência com Jesus, que esse que ganhou lá no final da morte não vai desfrutar. Então hoje o que nós temos? Não dá para trocar. Não dá para trocar. Se ele pudesse voltar atrás, porque um dia com Jesus, se tu pudesse voltar 50 anos para trás, conversa com alguém que se converteu com 80 anos de idade. Ele queria voltar toda a sua história e viver com Jesus. Então nós temos que entender que aquele que foi salvo no último instante de vida, na realidade ele queria ter o que nós temos hoje, que é passar a vida com Jesus. Esse privilégio. Né? Esse privilégio que nós temos. Porque é um privilégio. Tirar esse tempo para estar com Jesus. É um privilégio, é gostoso. Sentir o toque de Cristo. Não é perda de tempo, é ganho de tempo. Nós ganhamos. Nós aqui temos alguns exemplos. Eu, o Johnny, o irmão Gabriel, nós temos o exemplo de que nós passamos a juventude na igreja. Coisa que poucas pessoas tiveram essa oportunidade. Porque de toda a nossa força, o nosso ímpeto, quando nós estivemos mais fortes, nós estávamos com Jesus e fizemos muitas atividades na força da nossa juventude com Deus. Até porque, irmão Augusto, tem a coroa, né?
as Sim, obras, a aquilo recompensa. que a gente vai ser recompensado por Deus. E isso vai ser tratado de toda a nossa vida, de toda a trajetória, de tudo aquilo, irmão André, que a gente fez, que a gente plantou durante esse período, esse tempo aqui nessa terra. É isso mesmo. É isso mesmo. Então, irmão Sidney, para a gente concluir esse tema, qual que é a sua... Olha, eu primeiramente quero agradecer, né? Muito feliz de estar aqui com vocês. Foi uma experiência muito boa, muito agradável e foi um tempo aproveitável. O que nós podemos concluir é que esse tempo aqui, ele foi muito aproveitável. Como disse Jesus, o que vier à sua mão para fazer hoje, faça conforme a sua força. E o tempo, ele é algo que é uma bênção de Deus para a nossa vida. Eu vejo pessoas dizendo, meu Deus, o relógio é inimigo disso. Não, o relógio, ele foi um invento extraordinário que Deus deu ao homem. Porque ele faz a gente saber lidar com o tempo Ele e é um mordomo aproveitar da hora. isso. Então, eu acho que está na hora de pararmos com muita desculpa, que eu não tenho tempo, do que agora não dá, isso é uma desculpa. Quando, na verdade, Deus nos deu esse tempo e a gente tem que aproveitar esse tempo com o Senhor. Jesus aproveitou o tempo, os apóstolos aproveitaram o tempo, os profetas aproveitaram o tempo. Então, eu acho que está na hora, meus amigos, da gente aproveitar melhor o tempo, porque nós estamos bem próximo da vinda de Jesus. E a gente já não tem mais o tempo quando a gente tinha quando nasceu. Porque boa parte do nosso tempo já foi consumido com nossos anos de vida. E outros serão daqui para frente. Então, com a aceleração do pecado, com a imoralidade, com o desleixo social, político, religioso, eu acho que a gente tem que meditar na palavra de Deus. E a conclusão que eu tiro é que a gente tem que literalmente fazer o que o Paulo orientou aqui, o seu conselho. Remir o tempo.